Porque quanto mais jovens ou mais saudáveis, mais elásticas são as nossas artérias, né? E quanto mais envelhecidas ou doentes elas são, mais enrijecidas, mais duras elas ficam. É lógico que estou falando algo muito rápido, a fisiopatogenia do envelhecimento vascular é muito mais complexa do que isso. Envolve não somente a exposição ao nível da pressão arterial, mas tem a ver com inflamação, tem a ver com imunidade, tem a ver com lípides, tem a ver com glicemia, tem a ver com genética, né? E a composição de tudo isso vai acelerar ou não o envelhecimento das nossas artérias. É justamente o que está posto aqui nessa figura, né? Existe um conceito já bem consolidado, que é o conceito de envelhecimento vascular acelerado. E quanto mais cedo eu identifico essas pessoas que têm esse envelhecimento vascular acelerado, mais eu posso atuar para proteger essa pessoa, né? Porque não adianta eu querer identificar uma pessoa que tem um envelhecimento vascular acelerado aos 80 anos, né? Ou uma pessoa que já teve um infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Esse indivíduo já é um indivíduo de alto risco cardiovascular. Eu já vou adotar todas as estratégias que nós temos à disposição e por evidência científica para tratar esse indivíduo. Então o método aqui não vai acrescentar muita coisa. Agora, se eu identifico, por exemplo, no indivíduo que tem uma pré-hipertensão, um indivíduo jovem que já tem um envelhecimento vascular acelerado, isso pode mudar tanto a estratificação de risco desse indivíduo, quanto a maneira como eu vou cuidar, como eu vou tratar, seja do ponto de vista não medicamentoso, quanto do ponto de vista medicamentoso. Tá? Então, é isso. Essa figura mudou um pouquinho ao longo dos anos. Aqui não tem a referência, ela é antiga, mas as coisas avançaram mais. Em 2000, quando foi que o Stéphane Loran publicou aquele artigo de supernova? 2020, né? Em 2020, por exemplo, o grupo de um dos principais pesquisadores sobre o método, que chama Stéphane Loran, ele publicou um artigo mostrando que existe a velocidade, o envelhecimento vascular acelerado, existe o envelhecimento normal e existe uma pequena parcela da população que tem o que eles chamaram de supernova, que é o acrônimo para Supernormal Vascular Aging. São pessoas que, apesar às vezes da exposição a fatores de risco, elas conseguem ter um envelhecimento biológico mais lento do que o envelhecimento cronológico. Então, o conceito ele vem avançando, né? E obviamente, à medida que avança, mais e mais evidências são colocadas em relação a isso. O que eu vou falar daqui para frente é... Pois não. Eu achei que você tinha levantado a mão. O que eu vou falar daqui em diante é o método que nós temos à disposição hoje no nosso Brasil e também no mundo, né, que é a medida central da pressão arterial. Às vezes o que muda no Brasil ou fora daqui são os aparelhos disponíveis, né? No Brasil a gente usa muito um método que é o método oscilométrico, que é um método que consegue extrair esses dados, que eu vou comentar em seguida, através de uma braçadeira que tem características especiais e que, por modelos matemáticos, por algoritmos matemáticos, consegue extrair não somente o valor da pressão arterial sistólica e diastólica periférica, braquial, mas consegue me dar também essas informações. Uma delas, informação importante, o valor da pressão central. Vocês sabem que o nosso leito arterial ele é muito diferente à medida que eu caminho do centro para a periferia. As artérias mais centrais, a aorta, por exemplo, são mais elásticas. Então elas conseguem receber um volume sanguíneo, acomodar, para que esse volume sanguíneo não eleve a pressão arterial significativamente, elas acomodam, distendem e depois retraem e empurram essa coluna de sangue do centro para a periferia. À medida que nós vamos caminhando, por exemplo, da aorta para as artérias mais periféricas, elas vão perdendo essa característica de elasticidade e vão se tornando artérias mais resistentes. Ou seja, a pressão arterial numa pessoa normal, na aorta, ela é mais baixa do que quando eu meço na artéria braquial. Ou se eu meço também lá
na perna do indivíduo. Quanto mais distante do coração, maior a pressão. E esse aumento da pressão do centro para a periferia pode ser de até 14 milímetros em média. Então, quando eu meço a pressão periférica e a pressão central no indivíduo, o esperado, o normal, é que eu tenha uma pressão sistólica periférica em torno de 10 a 14 milímetros mais alta do que a pressão central. Quando eu meço a pressão central no indivíduo doente ou envelhecido do ponto de vista vascular, essas diferenças tendem a se aproximar. E quando elas se aproximam, o que eu já enxergo? Que as grandes artérias perderam a elasticidade. Então, naquele indivíduo que eu tenho a pressão central com valores próximos à pressão periférica, traduz perda de elasticidade arterial. Tá? Esse é um dado. Um dado que a gente usa muito, é um dado importante. Inclusive, na última diretriz de medidas da pressão arterial, fala-se da medida de consultório, da MAPA, da MRPA, e tem um capítulo dedicado à medida central da pressão arterial, com todas essas considerações. A questão do método, depois quem tiver interesse, o pessoal da Cardio está aqui o tempo todo, até para vocês, quem não conhece ainda, conhecerem o aparelho. Mas o que o método faz, o que nós usamos aqui no Brasil é o método oscilométrico. Então, é uma braçadeira acoplada a um aparelho que tem inserido todos esses modelos matemáticos. Em primeiro momento, você define o valor da pressão arterial sistólica e diastólica, calcula a pressão arterial média e, a partir daí, já de uma forma automatizada, o aparelho vai fazer 3 medidas subsequentes, ele vai insuflar o manguito para o valor da pressão arterial média, vai manter esse manguito insuflado no valor da pressão arterial média, de forma que eu consiga avaliar a deformação da parede arterial a cada ciclo cardíaco, a cada onda de sangue ou de pulso que passa pela artéria braquial naquele momento. E ele vai construindo essa deformação da parede arterial, que é o que nós chamamos de onda de pulso. Então, são várias ondas de pulso que são formadas a cada medida, e isso é feito por 3 vezes consecutivamente, com um intervalo de 1 minuto entre elas. Com essas medidas, eu tenho a extração tanto do valor da medida central da pressão arterial, por modelos matemáticos validados. Esse método ele é validado, inclusive, para a medida invasiva da pressão arterial. Então, ele foi validado com as medidas, por exemplo, por medida direta no leito aórtico e assim por diante, e validado para outros métodos que utilizam, por exemplo, outros tipos de tecnologia, por exemplo, a tonometria, que é uma outra metodologia. A gente trabalha com ela lá na Liga, né, Adriana, com o método tonométrico. Ele é um método mais utilizado no âmbito da pesquisa, porque ele é mais demorado, ele é operador dependente. Esse método ele é totalmente automatizado. Então, uma vez que como é quando a gente mede a pressão arterial com um aparelho automático, você posiciona a braçadeira adequadamente e dali para frente o aparelho vai fazer tudo. Inclusive, ele calcula a qualidade da medida. Se o sinal obtido não for adequado, ele descarta aquele sinal e solicita que seja feita outra medida. Tá? Então, através desse registro da onda de pulso periférica, a gente consegue obter esses parâmetros que eu comentei, por exemplo, da pressão central. Tá? Eu vou ter a pressão periférica, eu vou ter a pressão central. Eu tenho essa capacidade de avaliar se a diferença do centro para a periferia ela é compatível com o que eu espero para aquela faixa etária. Existem tabelas hoje já publicadas no nosso país, valores de referência de pressão central para a população brasileira corrigidos por décadas de idade, porque é lógico, à medida que nós vamos envelhecendo, as nossas artérias, mesmo as que envelhecem numa velocidade menor, mas envelhecem, né? Todos nós estamos envelhecendo. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, as nossas artérias perdem elasticidade. Então, essa diferença do centro para a periferia, ela vai diminuindo à medida que a gente envelhece.
E existem tabelas publicadas, tá, na Diretriz Brasileira de Hipertensão, de acordo com as décadas de idade dos nossos pacientes, diferente também de homens e mulheres, tá? Tem um outro parâmetro que a gente usa que se chama índice de aumentação, tá? Ou Augmentation Index. Porque essa é a onda de pulso que é construída a cada ciclo cardíaco. Tá? Então eu tenho uma primeira inscrição dessa onda, né, Já está aqui já. que coincide justamente com o débito cardíaco, quando o volume sistólico é colocado no leito arterial. Eu tenho uma primeira inscrição dessa onda, tá? Isso vai gerar uma distensão da parede arterial, uma acomodação. E a depender do quanto essa artéria é elástica ou não, eu vou ter uma segunda onda, que a gente chama de onda de reflexão. O que é essa onda de reflexão? Eu tenho a distensão da parede arterial, eu tenho esse volume de sangue que acomoda e depois ele segue adiante. Quando eu tenho essa distensão, eu tenho uma deformação dessa parede, que é a onda de pulso, e essa deformação da parede, ela segue da aorta em direção à periferia. Mas a cada bifurcação das nossas artérias, existe uma onda de reflexão. É o mesmo princípio se eu jogar uma pedra na piscina. Eu vou ter aquela onda que vai se propagando do meio da piscina até a borda, ela bate na borda e volta. Então eu tenho ondas indo e ondas voltando. E essas ondas, elas voltarão mais rápido, tanto quanto mais rígidas forem as nossas artérias. Então artérias muito rígidas levam a uma onda de reflexão rápida a ponto de coincidir ainda com a sístole e de incrementar essa onda de pulso ainda no momento da sístole. Então, o índice de aumentação é o índice que mede o quanto eu tenho de incremento da onda de pulso ainda no momento da sístole. Ele pode ser positivo ou negativo. Eu posso ter essa onda acontecendo, por exemplo, aqui na diástole e não na sístole. Nas pessoas saudáveis, nas pessoas normais, nós vamos encontrar essa onda não ali, mas aqui. Tá? Então, um aumento esse Augmentation Index grande, e isso é corrigido para valores de acordo com a frequência cardíaca, mas um Augmentation Index no número alto significa não somente que existe essa perda da elasticidade arterial, mas que existe aumento de resistência periférica. Porque o que vai compor essa velocidade de reflexão, tanto é a rigidez arterial, quanto uma maior resistência arterial periférica. O Augmentation Index, então, só para a gente concluir, ele é um índice que me dá essa informação de composição da velocidade de onda de pulso, da elasticidade e da resistência vascular periférica. Tá? Ele é muito útil em jovens. Muitas vezes nos jovens nós não teremos ainda aumento, por exemplo, na velocidade de onda de pulso, que é a medida da rigidez arterial, a medida indireta da rigidez arterial, mas eu já terei aumento de resistência. Então, a elasticidade está preservada, mas a resistência está aumentada. Vocês sabem que um dos primeiros mecanismos de aumento da pressão arterial é o aumento na resistência vascular. Então, é um bom parâmetro para ser utilizado em jovens. Tá? Uma outra indicação muito interessante em gestantes. Tem trabalhos que mostram que o aumento dessa variável, principalmente no primeiro trimestre da gestação, ele está associado a um aumento de até 4 vezes no risco de pré-eclâmpsia no final da gestação, porque você está identificando ali aumento de resistência vascular. O que mais, Adriano? O paciente que você me passou o Pode contato, continuar? ele alugou o CEPAP. Está usando o CEPAP. Se eu falar alguma coisa errada aqui, você me corrigiu, Adriana. Não estou brincando, a Adriana trabalha muito com essa metodologia, o projeto de doutorado dela, de mestrado, foi sobre isso, até vou falar do fruto desse mestrado. E participou, inclusive, da diretriz, né, Adriana, de medidas da pressão arterial. E a velocidade de onda de pulso. Tá? A velocidade de onda de pulso é justamente a medida em metros por segundo
dessa velocidade de deformação da parede arterial. Então, o método padrão ouro, eu posso colocar uma medida em 2 pontos e medir a velocidade que essa deformação da parede percorre uma determinada distância. Então, a gente calcula ela em metros por segundo. Com o método oscilométrico, tudo é calculado pelo algoritmo matemático. A título de informação, uma pessoa jovem, numa pessoa saudável, a velocidade de onda de pulso é em torno de 5 a 6 metros por segundo. Tem o que fazer hoje pelos pacientes. Numa pessoa envelhecida, doente, pode chegar a 12 ou mais metros por segundo. Mas eu posso ter uma pessoa jovem, com seus 40 anos, onde eu esperaria os 5, 6 metros por segundo, que já tenha 10, 11, 12 metros por segundo. Então eu estou identificando ali uma pessoa com envelhecimento vascular acelerado. E esse índice, ele é muito interessante, porque ali por volta de 2016, 2015, 2016, surgiram várias publicações que mostraram que ter um aumento na velocidade de onda de pulso significa, em termos de risco de morte cardiovascular, semelhante a ter, por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda, semelhante a ter aumento na espessura média intimal carotídea ou mesmo placas carotídeas. Vocês sabem que se eu tenho um indivíduo com hipertrofia ventricular esquerda, esse indivíduo tem o dobro de morte cardiovascular nos 7 a 10 anos subsequentes, comparado a quem não tem. A mesma coisa em relação à velocidade de onda de pulso. E por conta disso, desde essas publicações, a velocidade de onda de pulso aumentada significa lesão em órgão-alvo. Vocês vão ver que nas diretrizes, quando o indivíduo tem a velocidade de onda de pulso aumentada, ele passa a ser considerado de alto risco cardiovascular. Então veja a importância desse método quando bem utilizado, né? Novamente, é um método para ser utilizado nas fases iniciais da doença hipertensiva, naqueles indivíduos que ainda estão estratificados como de risco baixo ou de risco intermediário. Tá? Eu consigo reestratificar o risco desses indivíduos. Existem estudos que mostram que eu identifico até 13% de indivíduos que estavam classificados como de risco intermediário e que, na verdade, já são de alto risco cardiovascular. Pelo menos você desafoga. Então, esses dados são clássicos, né? À medida que eu vou envelhecendo, ou à medida que eu aumento a pressão arterial, eu tenho um aumento na velocidade de onda de pulso, mas não é só a pressão arterial aumentada que aumenta esse parâmetro. Tá? A gente precisa lembrar disso. Se a gente fosse olhar para o cenário como um todo, de tudo que pode envelhecer as nossas artérias, genética e hipertensão arterial tem um peso de 70%. O oxímetro da Nonin sai Mas nós temos 30% que passam por lípides, glicemia, alteração no peso, inflamação, imunidade, e assim vai. Tabagismo, né? E assim por diante. Estou falando isso porque hoje é rotina no nosso serviço. Depois da publicação do mestrado da Adriana, nós fazemos uma análise de um score clínico que identifica as pessoas que têm mais chance de ter envelhecimento vascular acelerado. E todas as pessoas que têm esse score aumentado fazem a medida central da pressão arterial e a análise de velocidade de onda de pulso. E muitas vezes nas discussões, o que chega para a gente é, mas esse paciente está super bem medicado, pressão controlada, pressão central está controlada e a velocidade de onda de pulso está alta. O que eu vou fazer? Vamos olhar para as outras coisas. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim. Não é só hipertensão, vamos olhar para as outras coisas. O que mais que nós podemos olhar aqui? Tem estudos, por exemplo, que mostram que indivíduos dislipidêmicos em uso de estatina têm redução da velocidade de onda de pulso. Indivíduos, por exemplo, em uso de algumas drogas que abaixam a glicose, especialmente os inibidores da SGLT2 e os agonistas de GLP-1, também abaixam a velocidade de onda de pulso. Então não significa que seja só pressão, né? A gente tem que lembrar dos outros fatores. Aqui é essa tabela que eu comentei, que está publicada na Diretriz Brasileira de Hipertensão, que define aí os valores de normalidade ou de referência para esses parâmetros todos, de velocidade de onda de pulso, pressão central e assim por diante. Para quem ainda tem alguma dúvida, será que nós temos muita evidência ou evidência suficiente sobre isso? Né? Será que eu tenho evidência suficiente para
assumir que o aumento da velocidade de onda de pulso acrescenta tudo isso que eu estou dizendo, eu trouxe aqui alguns estudos, né? Vejam que com números grandes de pacientes, mostrando que quando eu tenho aumento na velocidade de onda de pulso, eu aumento desfecho cardiovascular, tá? Ele tem meu Mais um telefone pouco. Então pessoal. tem muita evidência em relação ao que eu estou dizendo. Tanta evidência que em 2020 Isso não o grupo do Valentin Fuster publicou um artigo no JACC, um artigo de revisão naquele momento. Então até aqui ele estava revisando o estado da arte em relação ao método e ele traz as seguintes conclusões, né? Que a doença vascular, o início da doença vascular e a mortalidade vascular ou cardiovascular tem uma grande variabilidade entre os indivíduos, nós sabemos disso, né? Grande variabilidade, é difícil estratificar o risco dos pacientes. A idade cronológica não é um bom parâmetro para colocar nessa modelo de estratificação de risco. Então, palavras do professor Valentin Fuster, é um parâmetro subótimo para esse uso na estratificação de risco. A idade biológica deveria ser usada para selecionar indivíduos nessa estratégia de prevenção precoce da doença cardiovascular. E vejam essa última consideração, que a idade biológica ou idade vascular pode ser um alvo tanto para definir mudanças de estilo de vida quanto para o tratamento medicamentoso. Tá? E talvez, num futuro muito próximo, nós estejamos guiando o tratamento da doença hipertensiva, por exemplo, não somente pelo valor da pressão arterial periférica, mas também por esses parâmetros. Mas eu aprendi na marra. Eu vou passar aqui porque Esse aqui é meu. eu já avancei e acho que a gente precisa... Mas isso aqui, por exemplo, várias diretrizes já trazem essa metodologia, essa é a nossa diretriz de hipertensão, está publicada. Aqui é o score do trabalho, do artigo de mestrado da Adriana. Aqui é o artigo original, que é do grupo do Vlachopoulos, que validou esse score na Europa, e a Adriana trabalhou justamente validando esse score no Brasil, né, que é um score chamado SAGE, que usa 4 parâmetros: a idade, a pressão arterial, taxa de filtração glomerular e a glicemia. Com esses 4 parâmetros, eu consigo aplicar um score clínico e separar com boa sensibilidade e especificidade aqueles indivíduos que têm risco maior de ter envelhecimento vascular acelerado. Tá? Vou passar aqui, porque aí já entrando um pouquinho, mas em relação a o que a gente tem de evidência de tratar os indivíduos utilizando essa metodologia. Mas se você olhar principalmente E vou terminar dizendo então que temos parceria com eles, os vídeos que tiveram mais... Eu sempre me pergunto isso, né? Quando utilizar, né? Ou para quem utilizar o método, né? Então, na minha opinião, quanto mais cedo tem poder de decisão. possível, obviamente, em indivíduos que tenham fatores de risco cardiovascular, especialmente a doença hipertensiva. Para quem? Aqueles indivíduos de risco baixo ou de risco moderado, quando eu quero reestratificar o risco, ou para aqueles indivíduos que têm um score SAGE maior ou igual a 8, quando, sempre que disponível, não é em todo local, que ainda nós temos a metodologia disponível, mas é uma metodologia que cada vez se apresenta mais à disponibilidade dos cardiologistas, então sempre que disponível dentro dessas indicações, e talvez como alvo terapêutico, que é o que eu passei lá rapidamente, a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem, talvez como alvo terapêutico, em algum momento a gente vai definir como meta não somente a redução da pressão periférica, mas talvez também reduzir a velocidade de onda de pulso ou reduzir a pressão central. Tá? Quero agradecer muito o convite da Carlos, quero agradecer demais a presença de vocês e estou à disposição aqui se tiver alguma pergunta, algum comentário. Tá?